Olá, tudo bem? Bom estar aqui de volta, né? Eu tive aqui há alguns meses atrás, quando a gente estava num processo ainda de construção da política e estávamos num processo de consulta pública, né? Do protocolo, do segundo protocolo. E eu tenho o prazer aqui de trazer dessa vez o meu amigo, Thiago Paiva, que é neurocirurgião e participou de toda a construção do cannabis medicinal no SUS, junto comigo, junto com a equipe bastante qualificada lá da Secretaria do Estado de Saúde. E estamos aqui para conversar sobre o núcleo, sobre cannabis medicinal, sobre como é que foi a construção toda desse processo, né, que acaba beneficiando vários pacientes que são elegíveis, né, para esse tratamento. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Legal. E aí, Thiago? Boa noite. É uma alegria estar aqui. É mais alegria do que prazer mesmo, porque Dr. Sérgio é uma grande surpresa para mim, né? Eu que mexo com a neurocirurgia infantil e muita epilepsia grave, ter conhecido o Dr. Sérgio ano passado foi um grande presente, porque assim, é um conhecimento sobre medicina canabinoide, muito profundo e sem ativismo, né, político. Então, muita ciência, muita consistência, e aprendi bastante, tanto nas políticas públicas, que a gente teve a oportunidade de conhecer o pessoal do setor jurídico, da farmácia, e estar aqui para falar para nós mesmos, para mim é uma alegria. Trazer informação tanto para nossos colegas médicos, como para a população de uma forma geral, sobre essa política, que é um avanço dentro do estado de Sergipe e assim, uma iniciativa muito exitosa. Fale um pouquinho sobre isso, Sérgio, como é que começou esse processo aqui dentro do nosso estado? Bom, tudo começou, na verdade, o ano passado com a lei, né? Nós tivemos aí uma proposta de lei do governo do estado, que a Alesi absorveu e encampou e defendeu, que foi a lei para uso medicinal da cannabis aqui no estado pelo SUS. A gente já estava vendo alguns movimentos no Brasil, né, em alguns estados no Brasil, e Sergipe não foi o primeiro a ter a lei, mas ele foi o primeiro a ter uma lei bastante completa. O que você vê nos outros estados são leis apenas de fornecimento, estabelecimento de protocolos e fornecimento. Aqui a gente teve uma lei que não só prevê isso, como também prevê capacitação de profissionais, fomento à pesquisa e também de poder ajudar as associações de pacientes de cannabis. Então, ainda tem muito para se fazer dentro dessa lei. E o primeiro passo foi a construção de uma política pública de fornecimento de produtos derivados de cannabis para algumas doenças. Então, a partir daí, a gente fez se montou um grupo, né, que chama Grupo de Trabalho. E esse grupo de trabalho está trabalhando já há quase um ano. Foi em agosto do ano passado. E conseguimos fazer algumas entregas até antes de outros estados que estavam já com leis aprovadas há mais tempo, como foi o caso de São Paulo. E a gente conseguiu não só começar depois e conseguimos terminar antes. Sergipe foi o primeiro estado do Brasil a fornecer, ter um protocolo e colocá-lo em prática, porque você ter uma lei e não colocar em prática não dá nada, e você ter uma lei, fazer protocolo e também não colocar em prática também não dá nada. Então a gente conseguiu, graças a Deus e graças ao empenho do grupo, que é um grupo maravilhoso. Como o Thiago falou, tinha gestores, tinha médicos, tinha advogados, farmacêuticos, então um grupo bem coeso e com um propósito bem claro, e a gente conseguiu evoluir bastante, né, Thiago? Uma característica desse grupo desde o início, a parte médica científica tinha carta branca. Então acho que foi decisivo, porque a gente sabe que política relacionada com a medicação de tanto apelo
Sim. de todas as formas, porque as populações e as subpopulações que precisam são inúmeras, tem muita gente que precisa, mas ter tido carta branca para trazer o que tem de melhor, de mais atual, de mais consistente, eu acho que foi bem decisivo para que as coisas andassem muito, muito juntas. E é um grupo que fala sempre a mesma língua, né? Sempre a mesma língua. É bonito de ver o quanto que esse grupo trabalha junto. Exatamente. E então aí o primeiro passo que a gente fez, depois que já estava com o grupo montado, a lei já tinha sido, inclusive foi alterada, e depois, pouco antes do estabelecimento desse grupo de trabalho, a gente começou a pensar o que a gente vai fazer, que doença que a gente vai tratar inicialmente. A gente foi, lógico, para a literatura científica, viu que tinha mais evidência e força de recomendação, e a gente encontrou a epilepsia. Assim como os outros estados, se você olhar para o Brasil, quem tem política pública de cannabis medicinal no Brasil, primeiro começa com epilepsia, principalmente as epilepsias refratárias. E aí aqui no nosso grupo, quem tomou a frente desse protocolo foi o Dr. Tiago. A gente conseguiu fazer um protocolo muito bem claro, bem simples de entender, né? E aí ele pode até falar um pouquinho mais. E logo depois a gente pensou o que a gente vai fazer depois da epilepsia. Porque todo mundo que já tinha feito alguma coisa no Brasil parou em epilepsia. A gente falou, não, vamos buscar outras coisas que a gente possa atuar. E aí a gente fez essa construção, lógico. Epilepsia tem um nível de evidência A, né? É o primeiro nível de evidência. Então não tinha muito o que se discutir e não tinha nenhuma outra doença que pudesse fazer frente à epilepsia refratária. E aí a gente começou a pegar as que tinham evidências moderadas, que também já é uma evidência bem forte, mas que a gente tinha que adequar à realidade do SUS. Não adianta a gente querer abraçar o mundo com cannabis medicinal sem critério, porque aí a gente vai exaurir o dinheiro do pagador de imposto e não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que ir com critérios, né, principalmente científicos, e no segundo momento, para que se consiga colocar essa política dentro do Estado para fornecimento. E aí, hoje a gente tem quantos pacientes nesse protocolo da parte, né, da epilepsia? Com relação tem duas coisas sobre a epilepsia. A primeira é que assim, não é um protocolo difícil de fazer, porque dentre todas as condições em que o canabidiol e os canabinoides entram, é a única condição que melhora a mortalidade. Então, a gente está falando de uso de canabidiol para algumas síndromes epiléticas e redução de mortalidade mesmo, né? Existem algumas síndromes em que a gente não via o paciente chegar até a adolescência, e a gente sabe que ele vai ter a condição de ter uma vida minimamente aceita, e para a escola, coisas que são às vezes muito simples para a gente. E quando a gente começou no dia 1º de dezembro até agora, o ambulatório ele funciona uma vez por semana, atualmente no ambulatório de retorno do Hospital João Alves. A gente tem catalogado 50 pacientes em uso, tá? Em protocolo mesmo. E a gente tem certamente tem mais de 70 pacientes já incluídos no ambulatório, porque uma coisa que a gente se preocupou foi que hoje o que tem de estudo muito forte para 3 doenças, 3 síndromes, a gente chama Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa, síndrome de Dravet, mas isso aí corresponde a 30%, 40% das epilepsias resistentes a drogas, e a gente tem um outro grupo grande que ainda não tem estudo consistente, porque são muitos pacientes, mas com muitas condições e com muitas causas, às vezes, que a gente não tem nem diagnóstico. Então, uma das preocupações do grupo é juntar todo mundo. Tá? Ok, não é momento de usar o canabidiol, mas esse paciente ele fica sob a nossa observação próxima. Então, é uma preocupação de criar mesmo uma política
de acolhimento em epilepsias resistentes a drogas. Se o paciente não vai usar o canabidiol porque tem outra coisa melhor do que o canabidiol, esse paciente usa a dieta cetogênica, esse paciente tem o ajuste das medicações por profissionais que são especialistas da área. A gente não perde o contato com o paciente e com as famílias, né? Com relação ao segundo protocolo, eu queria me adiantar e falar que o protocolo de autismo, para mim, sim, é um grande passo, né? É um grande passo, porque quando a gente fala de epilepsia, por exemplo, a gente está falando de, 26 em 100 mil. Autismo a gente fala de 29 em 100. E não escolhe. Tá? Existe uma relação entre epilepsia e pré-natal, entre epilepsia e condição de parto, entre epilepsia e DST, entre epilepsia e condição socioeconômica. Isso é fato. Nós somos um país que tem muito mais pacientes de epilepsia nas causas mais comuns, mas o autismo ele não escolhe. Então, o autismo eles são situações de pré-natal bem feito, gestação planejada, e de cada 100, a nossa estatística hoje é 29, né? 29 agora, 2030. É muita gente. Então, conseguir oferecer para um subgrupo dos autistas que a vida era impossível, social, eu acho que isso o Sergipe consegue entregar de forma... além de ser um trabalho apaixonante para quem viu a construção, é de uma consistência que não deixa dúvidas com relação à utilização e como é que a população vai ter acesso, né? Doutor Sérgio, doutor Tiago, um paciente que é propenso a entrar nesse programa é um paciente que já foi muito manuseado, né? É um paciente, vocês falaram que são refratário às drogas e tudo. Como é que eles fazem para poder ter acesso a esse núcleo, ao NAT? Muito bem. Nós temos os dois protocolos, eles têm alguns critérios de inclusão, né, que são os critérios que a pessoa precisa preencher. No caso da epilepsia, se exige alguns exames, então para se caracterizar mesmo que o paciente se encaixe naquelas 3 síndromes. A princípio, são essas 3 que estão sendo absorvidas. Para os pacientes de autismo, a gente tem algumas características também que precisam ser preenchidas para fazer parte do acolhimento dentro do NAT, né, que é o Núcleo de Acolhimento em Terapias Especializadas, que é onde funciona o ambulatório. No caso a gente sabe muito bem, a literatura é muito clara de que autismo não tem tratamento medicamentoso. Tá? O autismo ele é um tratamento multidisciplinar e quanto mais intensivo, melhor. Só que tem as comorbidades do autismo, que são muitas, né? Hoje em dia a gente tem na faixa de uns 70% de chance de ter comorbidades dentro do autismo. A epilepsia mesmo ocorre em 30% dos autistas. Né? A TDAH, transtorno de oposição, ansiedade, tem várias doenças que acompanham o autismo. E uma delas é a agressividade, né? E a gente sabe que o paciente agressivo com autismo, ele é o paciente que não adere às medidas não farmacológicas oferecidas para o tratamento do autismo. Então, além da agressividade ser um componente muito ruim, né, porque ele se automutila e se agride os familiares, agride todo mundo, ele não tem também uma adesão ao tratamento multidisciplinar. Então, a gente está absorvendo no NAT exatamente esse público, que é o público de comportamento agressivo dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, preenchendo poucos critérios, esse protocolo não exige exames complementares, né, como exame de imagem, eletrocefalograma. A gente exige só um diagnóstico e uma avaliação. Então, se o paciente tem um acompanhamento adequado com o seu médico assistente, com o médico especialista, ele vai ter todos esses critérios preenchidos muito facilmente. Basta que ele siga todos os passos do protocolo, seguindo, tendo indicação, ele vai primeiro fazer um tratamento com a primeira linha de tratamento, que não é o cannabis, é a risperidona, que é a única medicação. Inclusive foi
esse o fato de a gente querer abraçar o autismo como segunda doença a ser absorvida na medicina canabinoide no SUS de Sergipe, porque existe uma carência muito grande de medicamentos aprovados para essa população e com eficácia. E a risperidona falha em 40% dos casos. Então a gente entra com canabidiol também para tratamento desses pacientes. Esse paciente ele vai ser encaminhado e vai ao serviço ou vai ser via posto de saúde o encaminhamento? Ele vai diretamente lá para o serviço? Ele vai ser encaminhado de qualquer especialista, seja do serviço público, seja do serviço privado. Ele está fazendo acompanhamento com um especialista, que aí a gente colocou quais são os especialistas: neurocirurgião, neurologia ou psiquiatria. Tá? Só que qualquer outro médico, se tiver um paciente autismo acompanhando, ele pode também encaminhar, desde que tenha uma parceria com algum médico especialista. Então, um médico de uma cidade do interior do estado de Sergipe pode, sendo pediatra, por exemplo, ele pode cobrar do seu município e do estado uma consulta compartilhada com o especialista e acompanhar com o especialista por telemedicina. E a partir daí, se formando um consenso de que o paciente tem todas as características, ele já pode também encaminhar esse paciente para o NAT. Então, o NAT ele não é um ambulatório de porta aberta. Certo. Ele é um ambulatório exclusivo por encaminhamento. Então, ele precisa ter todo esse processo. É uma regulação muito simples. Só preencher os critérios que a gente vai acolher lá com toda certeza. O formulário desse protocolo, ele é acessível no computador, eu digo na rede, e consegue ter no acesso? Site, está no site da Secretaria da Saúde do Estado. Está lá no site, é só baixar, imprimir quantos quiser e preencher a mão. Sim. E entregar com o paciente junto com os documentos dele e toda a comprovação, né, dos critérios. Ele vai ter acesso ao NAT. Que bom. Isso é muito bom, importante, né? E, assim, é um trabalho que está começando. Você já tem um ano, mas, assim, essa prática de aderir ou acrescentar o autismo foi recente agora, na semana passada? Foi quinta-feira, quarta-feira foi lançado. Na quinta-feira a gente teve um congresso que foi um congresso de assistência farmacêutica, mas tinha dentro do congresso de assistência farmacêutica tinha o primeiro simpósio sergipano de cannabis medicinal, onde a gente expôs os dois protocolos, falamos sobre todo o acolhimento e a partir dali a gente já está com um protocolo. Só nós estamos atendendo ainda os autistas por conta de espaço. A gente está em um processo aí de adequação, mas a promessa é de nos próximos 15 dias já está funcionando. Muito bom. Importante, né, para a nossa sociedade esse acesso com a medicação, com a informação, com os especialistas e toda uma equipe multidisciplinar. Uhum. Isso é muito importante. Tem só para complementar, o Tiago chegou a falar, mas é um núcleo, principalmente a parte da epilepsia, tem uma nutricionista neurológica também. Então, lá dentro do NAT, a gente acaba tendo também um tratamento multidisciplinar, porque a gente reconhece que o tratamento, que a gente chama de terapia nutricional, nutricional, né? Isso. Que é uma dieta cetogênica, que facilita a adesão dos pacientes ao tratamento com cannabis medicinal e às vezes até às vezes nem precisa. Faz uma dieta, você tem uma melhora significativa e às vezes nem precisa do cannabis medicinal. Então, só resumindo, né? Para a aquisição da medicação via SUS, então a gente só tem esses dois critérios, né? O TEA e as epilepsias refratárias. Né? Porque como a gente trabalha com a população geral, então a gente é abordado, né, em relação principalmente a doenças com dores crônicas, né? Fibromialgia entra na lista, né, no topo. Então, os pacientes fibromiálgicos, eles estão assim, ansiosos no afã de que isso venha a contemplá-los também. Então, mas agora, atualmente, só tem esses dois casos, né? Temos as epilepsias, um subgrupo das epilepsias resistentes a drogas
o subgrupo dos autistas agressivos, não respondedores à risperidona. Isso é bom que fique muito claro, porque o autismo ele não melhora com o canabidiol. O que melhora o autismo são as terapias estruturadas, apoio social, rede de apoio familiar, o uso de toda a estrutura terapêutica, com terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, os assistentes terapêuticos. O canabidiol não trata sintoma central do autismo. O canabidiol ele ajuda crianças e jovens em situação de extrema agressividade a terem acesso a uma vida. Com relação à fibromialgia, nós do grupo também nós estamos, eu diria que sedentos pela oportunidade de aumentar o número de pessoas. O que acontece hoje ainda, infelizmente, é que para as formulações que nós temos disponíveis no mercado e para os modelos de estudo de medicina baseada em evidência, a fibromialgia ela sofre muito, porque os critérios de melhora eles são muito subjetivos. A gente teve uma mesa redonda com o pessoal da OAB e a gente teve a oportunidade de tratar sobre fibromialgia, por exemplo. Foi feito um grande trabalho com mulheres jovens fibromiálgicas e para um grupo foi dado algo à base de canabinoides e o outro grupo foi dado nada e a nossa taxa de placebo foi de 40%. Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer. A nossa opinião é que, a opinião de quem, acho que você até mais do que eu, é que logo, logo a gente vai ter a oportunidade de ter medicações que vão juntar espectros de ação para que a gente consiga, porque a fibromialgia ela limita muito. E aí existe um efeito colateral que eu gosto de falar, que é o efeito colateral da desesperança. O paciente fibromiálgico, muitas vezes, ele não tem esperança. Então, se o caminho de acolhimento desse paciente não é bem feito, se ele não passa todas as etapas de forma adequada e bem acolhida, existe uma possibilidade grande de, ao utilizar o canabidiol, um derivado de cannabis, ele não tem a melhora que precisa. E aí, se ele não tem a melhora que precisa, ele vai dizer que, ok, eu não vou melhorar com nada, ok, o que eu sinto, muitas vezes eu já escutei isso, o que eu sinto não é verdade. Fibromialgico tem muito isso, o que eu sinto não é verdade, ninguém vê a minha dor, mas eu tenho a minha dor. Então, eu diria que para as populações infantis e jovens, autismo, para a população adulta, a fibromialgia ela tem um espaço muito grande, mas ainda, infelizmente, a gente não tem como entender bem. A gente precisa evoluir na forma de acolher e de estudar melhor os fibromiálgicos. Vai ter espaço, a gente espera que logo. Mas o cuidado com essas pessoas deve ser muito grande, porque quando a desesperança vem, para tirar é muito complexo, né? Muito complexo. E complementando, a gente com certeza considerou dores crônicas intratáveis, né? Foi um dos, inclusive tem até um PCDT do Ministério da Saúde a respeito disso. E na questão de cannabis medicinal para esse público, a gente encontra evidências de nível moderado. No entanto, a maioria dos trabalhos usam muito THC, né? E aqui no Brasil não tem como comprar THC. Aqui a gente não tem produtos com THC, só tem canabidiol. Na verdade, a gente tem um medicamento, que é o Mevatil, que é praticamente 1:1. Até um pouquinho mais, é 1,1 de THC para 1 de CBD. No entanto, não tem previsão em bula para tratamento para dor. Tem só a previsão para esclerose múltipla. E, infelizmente, quando a gente lida com o SUS, a gente precisa que o medicamento tenha aprovação em bula, né? Não pode fazer nada off-label. Então, a gente precisaria que existisse pesquisas, né? Que fossem para aplicado em dor, para que a gente pudesse ter essa evidência e constar em bula. Constando em bula, aí pode ser mais acessível para dores crônicas. Mesma coisa para êmese, né, que é náusea. Também os estudos mostram que tem um efeito bom, mas a maioria dos estudos com THC alto. E, infelizmente, a gente não tem disponível nas farmácias brasileiras medicação com THC
exceto essa que eu falei, que é só exclusiva para esclerose múltipla. E a medicação hoje disponível na rede, vocês conseguem disponibilizar? Foi muito estudo, muita discussão em cima disso. E vocês falaram no início um pouco da questão de custo, né? Que para o SUS é sempre muito importante destacar o custo de um tratamento que vai atingir, que vai ser ofertado a uma população e que esse número a gente sabe que vai aumentando, que novos casos vão chegando. A minha pergunta é, esse custo do acesso e da disponibilização da medicação que foi feito e estudado aqui na cidade, foi proveitoso no sentido de trazer o benefício que vai trazer essa população? Em relação ao custo da medicação e o que... Custo-benefício. Custo-benefício. Isso daí foi um dos pilares, né, na nossa política. Existe uma portaria da Comissão de Política de Gestão em Novas Tecnologias, vinculado ao Ministério da Saúde, tá aqui. E essa portaria ele preza pela custo-efetividade, né? Então, é aquilo que eu falei antes, não adianta a gente querer abraçar o mundo, porque os recursos são limitados e se colocar para todo mundo, quem mais precisa vai faltar. Então, a gente precisa ser usado de forma correta, porque lá na frente outras coisas podem ser incluídas, outras doenças, outras aplicações. Por exemplo, pacientes em quimioterapia. São pacientes que têm muita evidência. Então, a gente poderia avançar por esse novo público também, né? Os pacientes com quimioterapia têm muitos efeitos colaterais. E o cannabis poderia ser uma forma de alívio. A gente precisa encontrar evidências, mas a gente quer muita coisa, né? Mas às vezes não dá para... É um medicamento caro, mas era mais caro sem os protocolos, porque os pacientes entravam na justiça e depois tinham que comprar pelo preço cheio. Hoje em dia a gente faz licitação e consegue diminuir bastante esse preço, às vezes até por menos da metade. Então, quando a gente fala em política pública, isso está incluído também. Em epilepsia, especificamente, sobre essa conta, não é um estudo recente, mas foi o estudo que eu tenho mais próximo. Ele é de 2014, 2015. Esses pacientes eles custavam ao SUS, os internamentos, 50 milhões de reais, há 10 anos atrás. Só os internamentos. Fora a questão social então, e benefícios. Em termos de dinheiro mesmo, é um recurso único que vai ser aplicado. Essa questão do custo da vida é algo que discute-se muito, mas quando a gente coloca em números, só os internamentos, só as complicações relacionadas às epilepsias que descompensavam e precisavam ir para o hospital, custava 50 milhões ao SUS. Há 10 anos atrás, certamente hoje está bem mais do que o dobro disso, né? Com certeza. É isso aí. Então a gente está muito empolgado, né, com essa nova etapa. A etapa da epilepsia já foi uma etapa vencida ainda no ano passado. Nós começamos um ambulatório para epilepsia em dezembro do ano passado, dia 1º de dezembro, mais precisamente. E agora, com um novo protocolo lançado agora, a consulta pública abriu em maio e foi lançado oficialmente pela Secretaria de Saúde agora, semana passada, em julho. Então, agora a gente tem... continuar com essa construção e continuar com o pensamento de evoluir mais ainda. E esse grupo seria muito bom, porque esse grupo ele tem uma data infelizmente finita, né? Acaba agora em agosto. Foi um ano, né, de constituição desse grupo. Pode ser que se constitua outro grupo, talvez até com outras pessoas, e que a gente continue exatamente esse trabalho de buscar evidências científicas para poder abraçar mais pacientes. É isso aí. Mais uma vez, a gente agradece a presença de Sérgio e do Dr. Tiago Paiva aqui conosco, trazendo essas informações. Parabenizamos também por esse núcleo, pelo projeto, pelo protocolo criado e pelos benefícios que vai trazer a toda a sociedade sergipana, né? Tanto pelos profissionais
que vão poder encaminhar e ter uma qualidade de vida para esse paciente que a gente sabe que é muita coisa envolvida, questão social, emocional, estrutura familiar, e para o paciente e para a equipe que trabalhou tanto, né, que está colhendo esses frutos agora. Parabéns a todos vocês. A gente que agradece o espaço de vocês, é sempre um prazer estar aqui e colocar para os médicos, né, que a maioria que vê esse podcast são médicos, mas é um podcast aberto, pode qualquer um assistir, e vocês sempre com porta aberta para colocarmos o que nós estávamos fazendo, né, desde o começo. Então, a gente só tem a agradecer. Isso aí. Gratidão e avante sempre. Com certeza. Obrigado pelo convite. Obrigada.